Boa noite. Antes de mais, queríamos agradecer, em meu nome e em nome da minha colega Ana, queríamos agradecer o convite na pessoa do Dr. Pina e do programa Uma Janela Aberta à Família, que pensamos constituir-se uma mais-valia na ajuda de todos os pais no apoio à saúde infantil-juvenil. Íamos começar por fazer uma pequena introdução que tem a ver com o desenvolvimento infantil, nomeadamente com a prevenção do risco. O ideal aqui, embora nós, ao longo da sessão, vamos falar de como atuar em situação de risco, nomeadamente em situação de engasgamento ou em situação de paragem cardiorrespiratória, o ideal será que essa situação não aconteça. Para essa situação não acontecer, é necessário haver uma prevenção. Essa prevenção começa a partir do momento, eu costumo dizer a partir do momento da gravidez, digamos assim, já em útero é preciso prevenir, é preciso antecipar, digamos assim, o que poderá vir a causar o acidente. Quando a criança nasce, isso torna-se mais pertinente. Torna-se pertinente a partir do momento em que a criança nasce, em que sai da maternidade e que é necessário o transporte. Esse transporte, neste momento, já é quase que, não gosto de usar a palavra obrigatório, mas é quase um dever de todos os pais transportarem a criança em cadeirinha apropriada à idade e ao peso. Infelizmente, na maternidade de Faro há um projeto chamado Alta Segura, em que fazem uma grande sensibilização, todos os profissionais da equipa fazem uma grande sensibilização para os riscos da criança ser mal transportada no automóvel. Daí o uso da cadeirinha, a importância do uso correto da cadeirinha, da criança ser colocada corretamente, de se colocarem os cintos, depois da cadeira ser corretamente adaptada ao automóvel. Tudo isso é extremamente importante para prevenir acidentes. Não nos podemos esquecer que uma das principais causas de morte até aos 3 anos de vida são os acidentes rodoviários. E, contrariamente àquilo que muita gente pensa, o maior número de acidentes dá-se dentro das localidades. Aqueles acidentes que trazem maiores sequelas, maior número de mobilidade, acontece dentro das localidades. Por isso mesmo, que todos nós, dentro das localidades, temos sempre tendência a minimizar o risco. Depois, ao longo de todas as etapas do desenvolvimento, claro que a criança vai sofrendo transformações e essas transformações vão cada vez tornando-o mais curioso. Quando ele começa a tentar regular, a tentar virar-se, esse facto pode constituir um risco. Tocam à porta, tocam ao telemóvel, a pessoa tem tendência a pousar a criança para ir atender e de alguma forma achamos que a criança não se mexe. Muitas vezes nós ouvimos em consultas de enfermagem: não, ele não se mexe, ele está muito sossegadinho. Isto não é bem assim. As crianças mexem-se quando menos a gente espera e depois caem de cima das mesas, caem de cima das camas, caem das cadeiras onde estão instalados. Portanto, é muito fácil haver este tipo de acidentes de quedas. Quando eles se começam a sentar e começam a gatinhar, claro que o que os olhos deles veem não é o mesmo que os olhos do adulto veem. A criança tem um campo de visão completamente diferente do adulto. Para tornarmos a nossa casa mais segura, pensamos que o ideal é colocar-nos ao nível dos olhos da criança. É o adulto conseguir se colocar ao nível dos olhos da criança para perceber tudo aquilo que a criança vê e que a criança alcança. A criança alcança todas as pecinhas pequeninas, pecinhas de jogos, tudo o que sejam pecinhas pequeninas a criança consegue alcançar. E o primeiro instinto é levar à boca. Daí que o engasgamento e a asfixia por inalação de corpos estranhos também sejam um dos acidentes muito frequentes nesta fase do desenvolvimento. Outros acidentes muito frequentes é quando eles começam a pôr de pé, por exemplo, a queda da cama onde dormem, porque por norma o estrado da cama está mais alto porque a criança ainda não se põe de pé, não se consegue agarrar às grades. E quando a criança já se consegue agarrar às grades da cama, os pais esquecem-se de baixar o nível do estrado da cama. Como se conseguem baixar? Esquecem-se de baixar o nível do estrado da cama. E a cabeça da criança, a cabeça de um bebê até 1 ano, 2 anos, 3 anos, é muito mais pesada que o resto do corpo. Há sempre tendência para a criança tombar e sofrer uma queda. Nessa queda, pode bater com a cabeça e provocar um traumatismo. Esse traumatismo pode dar origem a uma paragem cardiorrespiratória, por exemplo. É tudo isto que nós tentamos prevenir nas nossas consultas, tentamos prevenir através do ensino aos pais,
Quando não se conseguem prevenir estes acidentes, gostamos que os pais saibam como atuar. Os pais, os cuidadores, as pessoas que estão mais próximos da criança devem atuar. O entrar em pânico não ajuda nada, o gritar por toda a gente não ajuda. Claro que é uma situação perfeitamente normal, aceitável, mas não ajuda. Até que o 112, até que um serviço de emergência chegue perto da pessoa que precisa de ajuda, passam uns minutos que podem ser vitais na vida de uma criança. Após alguns minutos sem oxigenação cerebral, há muitas células que já muito dificilmente, para não dizer praticamente impossível, que elas se voltem a regenerar. Daí a grande importância de todos nós cidadãos, sabermos atuar. A melhor forma de saber atuar é tentar informar, perguntar junto dos profissionais, tentarmos ler coisas que vão sendo publicadas. Agora, hoje aqui nós vamos fazer uma pequena demonstração de duas situações. Vamos fazer suporte básico de vida na criança e vamos fazer também desobstrução da via aérea. Portanto, vou passar agora à Ana Lame, que vai fazer uma demonstração destas duas situações e depois ficamos abertas para tudo o que sejam dúvidas. Isto, no fundo, pretende-se que seja uma conversa interativa. Só assim é que isto vai constituir uma mais-valia. Vocês porem-nos as questões, nós tentamos todos em conjunto estabelecer uma conversa para que as nossas crianças cresçam o mais saudáveis possível. Ok. Olá, Ana Lame. Olá, boa noite. Obrigada por estarem connosco. As questões que forem surgindo podem ir pondo, depois o Dr. Pina vai fazendo o favor de nos ir lendo, mesmo durante as demonstrações, alguma coisa que não fique tão clara, nós não nos importamos de repetir ou de explicar um pouco melhor. Vamos então começar por explicar como é que se deve atuar numa situação de engasgamento, primeiro num bebê, e nós quando falamos de bebés, falamos de lactentes dos 0 meses até ao 1 ano. A partir do ano, vamos nos referir a crianças, portanto é esta a nomenclatura que está e é assim que nós vamos estudar. Portanto, quando falamos de bebê é dos 0 ao ano, dos 0 meses ao ano. Quando falamos de crianças é a partir do ano até à puberdade. A partir da puberdade são adultos. Nós neste caso só vamos falar de bebés e de crianças. Ok, imaginem que é uma das situações que acontece com alguma frequência, principalmente nos bebés, é o engasgamento. O engasgamento com o leite, com a papa, eventualmente já com alguns alimentos sólidos. Até o ano, a técnica a utilizar, a criança engasgou-se, no caso do bebê, a criança engasgou-se e a primeira coisa que nós devemos fazer é, como diz a Ana, manter a calma, não é? Tentar manter a calma e imediatamente começarmos a atuar. Em situações em que se sintam mais inseguros, pelo menos liguem para o 112, porque o 112 depois dá-nos muitas vezes orientações e ensina-nos formas de atuar naquele momento até chegarem ao pé de nós e ajuda-nos muito a acalmar. Portanto, numa situação dessas podem ligar para o 112, mas o ideal é começarmos a atuar imediatamente. Vamos primeiro observar a boca da criança, principalmente quando sabemos que a causa do engasgamento é eventualmente algo sólido, seja um alimento, seja uma peça mais pequenina, um objeto, e o objetivo de olhar para a boca é tentarmos remover o que lá está, porque se conseguirmos remover, temos a situação resolvida rapidamente. Se for um alimento líquido, um leite ou uma papa, é mais difícil, não vamos conseguir remover, e aí vamos, depois de observar a boca, vamos então iniciar por pancadas a nível das costas da criança. Se for uma criança pequenina que nós consigamos colocar nesta posição, poderemos segurar-lhe aqui a nível do maxilar para manter a estabilidade aqui do pescoço, porque quando lhe formos dar agora as pancadas nas costas, para não causar qualquer tipo de lesão no pescoço. E poderemos colocar a criança nesta posição, cabeça para baixo, e vamos fazer 5 pancadas aqui entre os ombros, com alguma força, mais ou menos 5 pancadas, está bem? Na altura a pessoa não se lembra de contar, mas faz umas tantas pancadas, vira a criança, observa novamente a boca, principalmente se forem alimentos sólidos ou objetos, para ver se com as pancadas e com a tosse da criança o objeto já estará mais próximo e que nós possamos removê-lo. Não conseguindo, vamos então colocá-lo nesta posição e vamos colocar os nossos dedos aqui a nível do externo, que é um osso que nós temos aqui
aqui a meio do tórax, aqui a nível do externo, tentamos procurar o fim do externo, colocamos os dedos, 2 dedos, ou estes 2 dedos, ou estes 2, não sei se conseguem ver, o indicador, o médio e o indicador, o indicador ou o médio e o anular, Uhum. ou o médio e o indicador, ou o médio e o Ou o anular. médio e o anular. Sim, o que Assim. lhes der mais jeito, está bem? Nesta posição, um bocadinho acima da parte final do externo, e 1, 2, 3, 4, 5 mais ou menos, ok? Observamos a boca não conseguindo remover, se for caso disso, vamos fazendo estas manobras alternadamente. Muitas vezes esta situação é feita de uma forma instintiva e quem tem crianças mais velhas, quase todos nós temos crianças mais velhas, já passamos por isto, instintivamente o que é que os pais fazem? Muitas vezes seguram na criança e dão pancadinhas nas costas, está bem? Se isto servir, crianças mais pequeninas, se forem crianças maiores já não conseguimos fazer, mas se só nos lembrarmos de fazer as pancadinhas nas costas não tem problema, desde que a situação esteja resolvida, é isso que nós pretendemos. A técnica de fazer à frente é uma outra técnica que também tem eficácia no caso de as pancadas nas costas só por si não serem suficientes. Eu agora vou passar então a demonstrar como é que se faz na criança a partir do ano, a situação de engasgamento. Gostava só de acrescentar que para não constituir qualquer risco a nossa manobra de obstrução, é que só se devem retirar da boca da criança efetivamente aqueles corpos que estejam, objetos ou alimentos que estejam perfeitamente visíveis. Aqueles corpos que estão já mais cá para trás, que nós achamos que os podemos estar a ver e que vamos com o nosso dedo e tentamos empurrar, podemos estar a fazer pior. Podemos estar a fazer com que eles ainda se introduzam mais. Portanto, quando se fala em retirar os corpos estranhos ou tirar o alimento da cavidade oral da criança, da boca da criança, só se faz esta manobra caso esse corpo estranho ou esse alimento esteja perfeitamente visível. Aí usamos o nosso dedo em forma de gancho, agarramos dentro da boca da criança, agarramos o objeto e trazemos o objeto. Agora, aqueles que nós vemos, mas não temos a certeza de conseguir fazer esta manobra, não temos a certeza de o conseguir apanhar na totalidade, não devemos sequer tentar retirá-lo. Era só para reforçar esta ideia. Sim, senhora. Ok. Antes de iniciarmos as nossas manobras com a criança, esta sequência de manobras é feita até chegar ajuda, entretanto, se necessitarmos de ajuda tivemos que, entretanto, ter ligado para o INEM, se não ligámos inicialmente, até a criança ou o bebê ficarem inconscientes e numa situação de inconsciência temos que iniciar outro tipo de manobras que vamos explicar a seguir, ou até eventualmente vimos que não estamos a aguentar mais ou quando estamos a ficar exaustos e tenhamos que parar para descansar. E se houver outra pessoa, depois uma pessoa substitui a outra. Em relação à criança mais velha, a partir do ano de idade, a criança engasga-se e nós aí teremos que, de acordo com o tamanho da criança, ver qual é a melhor posição para a colocar, para lhe dar as pancadas a nível das costas. Pode ser esta posição, sempre com a cabeça virada para baixo. Se for uma criança mais velha, poderemos colocá-la em pé, entre as nossas pernas, e aqui o importante é manter a criança segura, porque não sabemos quando é que a criança poderá não aguentar e cair, e ficar inconsciente, ou cair, desmaiar, e nós aí vamos tentar é que ela não caia desamparada, e vamos tentar amparar a queda. Neste caso, eu aqui não tenho muito espaço, mas ou nos pomos de joelhos, a termos a altura da criança, podemos pôr-nos de joelhos, ou podemos pôr a criança em cima de uma cadeira, e convém que ser uma cadeira com braços para que haja uma maior estabilidade, para a criança não correr o risco de cair. É só para ficarmos a uma altura próxima da criança, para estarmos numa posição em que consigamos fazer as manobras com maior eficácia. De qualquer das formas, iniciamos sempre então tal situação, neste caso as crianças possivelmente já se engajam com alimentos sólidos ou com objetos. Vamos então verificar a boca e retirar, se for caso disso, tal como a Ana explicou, se o pedaço de comida ou objeto estiver de forma a que nós tenhamos a certeza que vamos conseguir retirá-lo com eficácia, senão não vamos perder tempo com isso e vamos fazer inclinar. Este boneco não é próprio para isto, portanto não dá muito jeito, mas a própria criança vai estar a tossir, vai ter os braços pendidos, geralmente, e nós pedimos-lhe ou forçamos-lhe um bocadinho a inclinar a cabeça para a frente.
E nessa posição vamos então fazer as tais 5 pancadas, mais ou menos, nas costas. Vamos observar a boca novamente para, possivelmente, o pedaço de comida ou objeto já se aproximou, porque a criança tosse. Com estas manobras, possivelmente, pode ser que já o consigamos retirar. Se sim, temos a situação resolvida. Se não, vamos colocar abaixo do externo, abaixo do externo, uma mão nossa fechada, a outra mão por baixo dos braços da criança aberta, e vamos fazer esta manobra. 1, 2, eu aqui não, 3, 4, 5. Vamos observar a boca e novamente, e vamos alternar estes dois tipos de manobras, mas acontece o mesmo que eu expliquei em relação ao bebê. Instintivamente a pessoa normalmente só bate nas costas. Pronto, batemos nas costas, conseguimos resolver o problema só com pancadas nas costas, está resolvido. Penso que numa situação real, a pessoa depois de tentar uma série de vezes nas costas não consegue, há de se lembrar, quem tem estas noções, que existe uma outra manobra que pode também ajudar e ser eficaz. E vamos então à manobra de Heimlich ou as compressões abdominais, que é o termo técnico. Portanto, e vamos fazendo da mesma forma, até em consciência, até chegar inérme ou ajuda, ou até ficarmos exaustos. Sim, se surgiu alguma dúvida? Não. Bom, penso que aqui a enfermeira Elsa já disse que está aqui e manda beijinhos. E há aqui, não, ainda não surgiu nenhuma dúvida. Eu é que, ao ver as duas coisas, bom, e já agora para não serem só vocês a aparecerem, também apareceu aqui, mas ao ver aqui os dois tipos de manipulação nos dois, portanto no bebê e na criança maior, no bebê pareceu-me que havia as pancadas também nas costas, sim senhora, e depois havia umas compressões, é também por baixo do externo. Não, aí são no externo. Aí é mesmo no externo. Neste caso particular é que é por baixo do externo para sair, enfim, o que tiver na garganta, exatamente. Que, aliás, é parecido com aquilo que se faz com os adultos. É igual ao adulto. Exatamente. Portanto, na criança as manobras são iguaizinhas às do adulto, com menos vigor, com menos força. No bebê, as compressões à frente, as compressões torácicas, são mesmo em cima do externo, como se fossem compressões cardíacas, e no bebê, que são entre abaixo do externo, entre o externo e o umbigo, mas abaixo do externo. Sim, senhora. Muito importante no bebê a força. Não esquecer que o bebê, todo o bebê é muito frágil, os ossos do bebê então são muito frágeis, nós somos adultos, temos força, temos que controlar numa situação de stress. Não é fácil controlar a força, neste caso quando se trata de recém-nascidos ou de bebés até o ano, de lactentes, temos que ter muita atenção com a nossa força. São mesmo 2 dedos, porque a mão inteira pode provocar traumatismo na criança, pode provocar lesão a nível da grelha costal, entre outras lesões de alguns órgãos. Portanto, será mesmo, as manobras serão sim feitas com 2 dos nossos dedos, a força é suficiente. Sim, senhora. Bom, não há aqui nenhuma dúvida. Aqui também, aqui na plateia não há aqui dúvidas, não é? Pronto. Não tem mais nada agora aqui a dizer relativamente a isto. Relativamente à obstrução do GI. Está bem. No que diz respeito a esta história das obstruções, portanto, o que se poderá dizer, antes de haver a obstrução e para a prevenção, no caso dos bebés muito pequeninos, é evitar tudo quanto seja brinquedos com peças móveis e pequeninas. Às vezes não é muito fácil, principalmente quando existem já outros irmãos em casa, irmãos mais velhos. Às vezes, por mais cuidado que se tenha, há sempre uma pecinha que escapa para baixo do móvel, que fica escondido onde até nós não vemos, nós limpamos normalmente. Eles, como já se falou, da linha do horizonte deles é muito diferente do adulto, eles descobrem todas essas pecinhas. E como as descobrem, têm sempre tendência a levá-las à boca. Peças até mesmo já de uma dimensão razoável que nós pensamos, nós costumamos dizer aos pais, tudo o que sejam peças que nós consigamos fazer passar entre estes nossos 2 dedos, são peças que constituem risco de engasgamento e de asfixia da criança.
Portanto, tudo o que sejam peças, e repare que é um diâmetro bastante grande, Ainda grande. tudo o que sejam peças inferiores a este diâmetro devem ser evitadas, devem ser retiradas de casa. Claro que se isto é fácil num primeiro filho, é relativamente fácil num primeiro filho, prepararmos a casa para um primeiro filho, e toda a gente tem esse cuidado. Quando se trata já de segundos, terceiros filhos, isto é mais complicado, porque as crianças mais velhas brincam, embora nós, até arrumem, nós as mandemos arrumar e tiramos essa preocupação, mas há sempre pecinhas que ficam espalhadas. Há as pecinhas dos Legos, as pecinhas dos Playmobil, enfim, N pecinhas que poderão ficar espalhadas, e que a criança, a partir do momento em que começa a explorar o espaço, em que começa a gatinhar, em que começa a querer se equilibrar, consegue jogar mão a todos esses objetos. Depois há outros objetos que nem nos passam pela cabeça, que eles também conseguem ter acesso, não é? Objetos que nós temos em cima das mesas, que eles puxam as toalhas e vem tudo para cima deles, que provoca queimaduras. As queimaduras também, a partir do momento em que eles começam a andar, são acidentes muito frequentes, porque um dos principais acidentes é as toalhas das mesas. Eles querem ver o que está em cima da mesa, como não conseguem, puxam a toalha da mesa e vem tudo o que está em cima da mesa, sejam pratos com alimentos quentes, vem tudo o que está em cima da mesa para cima deles, objetos pesados, e daí as queimaduras. Naquela fase que eles começam Aliás, a funcionar... penso que costuma-se dizer mesmo que é preciso ter cuidado com as pontas das toalhas. Sim. Em cima das mesas, não é? Preferência usar aqueles individuais, quando se tem crianças pequenas que começam a gatinhar e a tentar já passar para uma posição de pé, deve-se optar sim por os individuais, ou então por uma toalha que fique só mesmo, que só cubra o tampo da mesa. Outra situação muito frequente é as crianças estarem onde estão as meias, não é? Normalmente estarem na cozinha, a mãe está a fazer o jantar, está a fazer o almoço e a criança está ali ao pé. Não deve, mas as crianças gostam de estar acompanhadas, também gostam da presença dos adultos. Funciona muito por imitação. Então, se veem a mãe mexer no fogão, têm a tendência de mexer no fogão. Se veem os tachos, aquelas asinhas dos tachos que ficam para fora das frigideiras, aquilo são, para eles, para a visão deles, aquilo são brinquedos ótimos, que eles têm sempre tendência a tentar agarrar, e por aí é que os acidentes acontecem. Portanto, é sempre importante ter as asas dos tachos voltadas para dentro. Ao contrário, voltadas Exatamente. para a parte de dentro, para a parede da cozinha. Senão eles facilmente assim. Vão lá buscá-las. Sim. Exatamente. E por mais que nós digamos que está quente, não mexas que está quente, não mexas que está quente, eles enquanto não se queimam, eles não têm a noção do que é o quente. E é difícil eles aceitarem isto, não mexas que está quente, é difícil. Exato. O ideal seria, efetivamente, enquanto o adulto está na cozinha e estas coisas todas estes riscos estão a funcionar, a criança está noutra divisão da sala, mas nem sempre isso é possível. Isso seria o ideal. Claro. Se não é possível, vamos ter que adaptar o espaço onde estamos, tentar ter os máximos cuidados para evitar o acidente. Ter um recinto, um parque, ou que esteja, por exemplo, na cozinha, e naquele momento eles estão lá dentro, estão na gaiola. Pois. Por exemplo. Por falar em parque, lembrei-me de uma coisa que é muito comum os pais nos perguntarem, e infelizmente ainda é muito utilizado, que são as aranhas. Sim. Exato. As aranhas onde são colocados os meninos, para além de todo o aspecto anatómico que aquilo poderá ter na deformação do andar da criança, para além de todo esse aspecto, é o aspecto do risco. Aquilo tem rodas, se têm rodas muito facilmente deslizam, e eles chegam muito mais rápido às zonas de perigo, muito mais rápido às escadas, muito mais rápido às varandas. Portanto, deve ser um objeto que, na nossa perspectiva, deve ser abolido do mercado. Devia ser proibido, não é? Devia ser proibido. E não está aprovado que aquilo constitua um bom exercício físico, pelo contrário, não é? Sim. Pois. É isso. Pelo contrário, é o andar em bicos de pés, porque normalmente eles, quando são colocados na aranha, ainda andam em bicos de pés, portanto é o habituar a andar em bicos de pés, com todo o risco que isso tem para a deformação da coluna. Pois. Depois, como eles estão numa posição de pernas arqueadas, é o risco do arqueamento. Pois, aprendem a andar mal, não a andar bem, e aprendem a andar mal numa altura em que o seu corpo não está adaptado para isso e preparado para isso. Mas infelizmente ainda é um objeto que nós nos apercebemos no dia a dia, que os pais adquirem bastante. Pronto. Uma coisa que vocês falaram, que era das queimaduras que os miúdos fazem. Enfim, o que é que se poderá fazer de forma simples quando há uma queimadura? Claro que se for uma queimadura grave, evidentemente,
e nem precisa ser muito grave, evidentemente terá que ir seguramente ao centro de saúde. Mas se for uma pequena queimadura, o que é que deverá fazer? É água fria, não é? Água fria. É o melhor remédio, Pois. água fria. Para aliviar a dor, não é? Pôr na torneira, com água fria, corrente, sobretudo se água for gelada. gelada no frigorífico. Sim. É o melhor tratamento. É o melhor. Sim. Há muito ainda o hábito das pessoas mais antigas e às vezes são mitos que é difícil retirar, que é o pôr uma substância gordurosa, pôr manteiga, ou pôr, sei lá, óleos. Sim. Isso só vai agravar ainda mais a queimadura. Portanto, o tratamento ideal para aquelas queimaduras de primeiro grau, as queimaduras superficiais, será efetivamente a água fria. Aliviar a dor. Aliviar a dor, como está frio, alivia a dor e ao mesmo tempo está a tratar. Claro, está bem. Bom, vá lá. Sim. Senhora do igual a peça, o que acontece? Nesse tem um caso desses. O que é que deve fazer o pai? Tem que ir ao médico depois? A criança engola a peça. Mas Engole respira, a peça passou. Engoliu a peça. Sim, Nomeadamente aquelas Sim. pecinhas que às vezes as bonecas têm sim. atrás. Sempre ir à urgência. Se for uma peça. Passou, está ótima. Sim, mas se for uma peça não há dificuldade respiratória, Não há deve ir dificuldade. nas horas seguintes ao médico. Tem que Deve se ir perceber onde é que aquela peça ficou Sim, alojada. sim. Não é? Se sai, se não sai, se não sim. sai. Não é ficar à espera Não, que ela saia. Tem que ir, não é uma situação de emergência nem de urgência, portanto vai em transporte próprio, mas nas horas seguintes deve dirigir-se a um serviço de saúde para se perceber onde é que a peça possa ter ficado alojada. Uma das situações muito comuns é as moedas. As moedas. A criança. dessa pecinha. Sim, da pecinha. Da boneca. Mas, por exemplo, Porque as as moedas. bonecas têm muitas vezes aquelas pecinhas atrás. Exato. Mas as moedas que nós tiramos dos bolsos, as carteiras, deixamos às vezes por cima dos móveis, deixamos por qualquer sítio e eles facilmente chegam às moedas e metem-as na boca e acabam por engolir. E as moedas até vão para o trato gastrointestinal, chegam ao estômago, fazem o percurso normal. Deve sempre ir a um serviço de urgência, porque há formas de atuar próprias, nomeadamente poderá ser necessário raio-x de controle para tentar perceber onde é que a peça anda. Porque a peça realmente pode fazer o trajeto normal e sair pelas fezes de uma forma natural, como pode não acontecer, como pode alojar-se, principalmente peças que não sejam lisas, peças que tenham algumas arestas, podem-se alojar em algum sítio que seja prejudicial ao bebê. O bebê é a criança, portanto, tem que sempre ser controlado, embora não constitua perigo iminente, não está a constituir um perigo iminente, mas está a constituir um risco. Se as põem no nariz, também conheço. Também. E muitas. Se as põem no nariz, eles continuam a respirar, não é? Respiram pela boca, respiram pela outra narina. Aqui o grande risco será o risco de infecção. Por ficar Exatamente. demasiado tempo. Depois é crónico. Pois, porque as pessoas muitas vezes não se apercebem. Às vezes não nos apercebemos. Não nada, não é? Às vezes os pais só se apercebem efetivamente pelo cheiro. Porque o nariz começa a ter uma secreção constante e a criança sempre a tentar assoar-se, ou então o nariz da criança começa a ter um cheiro muito fétido, está a perceber? E então esse cheiro é que normalmente alerta os pais para recorrerem a um médico a tentar, porque eles respiram. Não respiram tão bem, mas acabam por respirar. Sim, põem feijão, põem grão, às vezes põem tudo que apanham à mão. Se o adulto se aperceber que a criança enfiou alguma coisa no nariz, deve recorrer, tal como quando é engolido, para ser retirado o mais depressa possível. O que acontece muitas vezes é que eles põem, não dizem, o adulto não se apercebeu e depois desconfiamos é quando há aquela secreção permanente ou então quando começa a surgir aquele mau cheiro. No nariz ou no ouvido também. No ouvido também é comum. Também. Não tão comum como no nariz, mas também acontece em algumas situações. Pois, e depois há outra situação que é a história também dos fios e dos laços que por vezes deixa ao pé dos bebés, até mesmo nas caminhas deles. Isso também não se deve fazer para eles não se enrolarem, não é? E não asfixiar. Tudo que sejam objetos que possam provocar de alguma maneira garrote, e garrote é todo o tipo de aperto,
tudo o que seja objetos que possam provocar garrote a nível do pescoço, ou seja, possam apertar o pescoço, devem ser completamente abolidos da vida das crianças, Pois. pelo menos nas crianças até aos 3 anos. Porque a criança vai para a cama com um fio, com uma touca, por exemplo, com um atilho de um babete, não é? Às vezes quando as crianças começam naquela fase do romper da dentição, que se vão muito à tendência de pôr um babete para a criança não se molhar, às vezes deitamos a criança, esquecemos de tirar o babete, com o mexer na cama, com as voltas que as crianças dão, isso poderá constituir um risco porque os próprios cordões poderão começar a apertar e poderão asfixiar a criança, ou pelo menos, não numa situação tão extrema, mas pelo menos poderão dificultar a respiração da criança. Isso e tudo o que sejam objetos, já vem na sequência da conversa, estamos aqui já se calhar a fugir um bocadinho ao tema, mas vem na sequência da conversa. Tudo o que sejam objetos que possam tapar, a cara da criança e a via aérea. Uma criança muito pequena não tem a capacidade que nós adultos temos ou que os miúdos mais velhos têm de, quando alguma coisa lhe está a tapar a cara, se nos tentarem sufocar com uma almofada, por exemplo, como nós às vezes vemos nos filmes, mesmo que nós estejamos a dormir, há sempre os movimentos de tentarmos sair, sentimos e tentamos evitar. Um recém-nascido, por exemplo, não tem essa capacidade, ou seja, se alguma coisa lhe está a obstruir a via aérea, nomeadamente uma fralda de pano, um cobertor, um lençol, a criança vai começar a respirar aquele ar viciado. Portanto, daí todos esses objetos constituírem perigo para a criança. Pois. A história dos sacos de plástico. Pronto, e vem nessa sequência disso, não é? É a mesma coisa. Eu já ouvi dizer que os sacos de plástico nós devemos, quando os deitamos fora, enfim, e para evitar o risco de as crianças irem lá buscá-los, devemos dar-lhes um nó, não é? Que é para evitar que a criança tenha acesso a eles abertos e ou até para mesmo enfiar. em casa, às vezes temos uma gaveta onde colocamos sacos de plástico para irmos utilizando, para o lixo, para levar qualquer coisa. Esses sacos devem estar dentro da gaveta, principalmente se a gaveta estiver acessível à criança, esses sacos devem estar com o tal nó. Isto porque a criança não tem a capacidade de conseguir tirar o nó e quando o tenta meter na cabeça, não o consegue enfiar totalmente, não é? Claro. Se tiver o nó, só consegue enfiar até à altura em que o nó já não deixa passar nada. Claro. E se evita a asfixia. Claro, está bem. Bom, mas também a verdade é que o ideal é termos o cuidado de as coisas que podem provocar problemas não estarem em gavetas de fácil acesso às crianças. Seja isso, seja produtos tóxicos e tudo mais, objetos cortantes, etc. Não é? Medicamentos. E medicamentos que geralmente até são coloridos, sim. Portanto até é engraçado engoli-los, não é? Eles fazem isso. Está bem. Outra coisa que aqui foi perguntado enfim, quais são os acidentes que serão mais comuns, enfim, isso vocês não têm aí uma estatística, mas deve haver acidentes que sejam consideram mais importantes. Os acidentes rodoviários, Pois. até aos 3 anos, são das causas mais importantes, se não de mortalidade, pelo menos de morbilidade. As quedas e depois as intoxicações também. As intoxicações por isso mesmo. Uma garrafa de detergente, seja verde, que seja laranja, que seja de cor, normalmente às vezes até tem aquelas cores muito apelativas. Claro. Aquilo para a criança é um brinquedo. Pois. A criança olha para aquilo como um brinquedo, não olha como uma garrafa de detergente. E depois, como a criança tem tendência a levar tudo à boca, está na fase oral, leva tudo à boca, muito facilmente esse detergente é ingerido. Existe em Portugal um serviço, uma linha antiveneno, que convém termos esse número, convém ser um dos números que esteja lá. Sim, pertinho do nosso telefone. Mas em caso de dúvida, liga o 112, sim, liga ao 112. O 112 passa sempre depois. Faz porque é um caso serviço seja, do INEM. Sim, pois. Mas esse número é um dos números que, com o tempo, pode-se ter à mão, pode-se ter na nossa lista de contactos rápidos, porque se nós dissermos a substância, eles dizem-nos sempre qual é a forma de atuar. Porque muitas vezes a forma de atuar não é fazer a criança vomitar.
Porque há sempre aquela tendência a ingerir um produto tóxico, um produto de limpeza qualquer. O pai, a avó reparou nisso e ingeriu um produto de limpeza qualquer. Há sempre a tendência de fazer com que a criança vomite para o produto sair. Só que às vezes esses produtos são corrosivos. E que se já provocaram uma queimadura quando a criança, a nível do esófago, quando a criança ingeriu, quando estamos a fazer que a criança vomite, estamos a provocar novamente, estamos a agravar essa queimadura. Portanto, não se deve nenhum tipo de atuação sem primeiro ligar para o 112 ou ligar para a linha antiveneno e dizer qual foi o produto que nós achamos que a criança ingeriu. Porque eles dizem-nos a melhor forma de atuação para aquele caso. Pois. Outra coisa que sucede mais aqui numa zona como o Algarve, embora felizmente não seja raro, é os afogamentos, não é? Felizmente é relativamente raro, relativamente a todos os outros acidentes, mas quando acontece é gravíssimo, não é? Mas são sempre muito traumáticos. E são muito traumáticos, pois. São muito traumáticos, são muito mediáticos também e acho que não nos podemos esquecer que uma criança pequena consegue se afogar em 30 centímetros de água. Se nós tivermos isto presente, se calhar conseguimos perceber como é que uma criança pequena, por exemplo, consegue morrer afogada dentro de um balde com a mãe está a lavar o chão. Pois. Se deixar, acabou de lavar o chão, deixou a água, a criança, por aquilo que já falámos no início, que a criança tem a cabeça mais pesada que o resto do corpo. Se nós olharmos para uma criança até aos 3 anos, a proporção da cabeça em relação ao resto do corpo é muito grande. Se é muito grande, também pesa muito. A criança, quando a cabeça vai primeiro que o resto do corpo, já não consegue fazer o inverso, fazer o movimento inverso, levantar-se. Daí ser muito fácil eles afogarem-se num balde de lavar o chão, por exemplo, ou num alguidar com água. Pois. Não só nas piscinas, a gente quando pensa em afogamentos muitas vezes pensa em piscina, não é? Em piscinas, na praia, não acontece, infelizmente não acontece só aí. E a mãe, ou enfim, quem lá estiver, não se apercebe porque é uma morte silenciosa. fica silenciosa. O miúdo se gritar, grita lá debaixo d'água, ninguém ouve, não é? E é muito rápido. Exato, e é rápido. E mesmo que não morra, por vezes fica com lesões gravíssimas, não é? Por causa da anóxia, etc., dessas coisas. Outros acidentes que podem ser preveníveis, mas menos graves, felizmente, geralmente, é a história de aqueles apetrechos que se põem nas portas para evitar que a criança fique entalada, não é? São travões, não é? Que se põem nas portas, nas janelas, que é muito... Nas janelas já se calhar é muito importante, porque depende, para evitar abrir a janela e lançar-se, não é? Isto na situação económica em que está o país, é sempre complicado nós estarmos a dizer aos pais, olha, compre isto, compre aquilo. Tenho sempre esse receio de estar a dizer aos pais, olha, existe isto, compre isto para trancar as gavetas, compre aquilo para pôr nas portas, porque às vezes as pessoas fazem um grande esforço e cada vez mais, nós temos famílias de pessoas desempregadas em que o pai e a mãe estão desempregados, cada vez mais fazem um grande esforço para tentar dar o melhor aos filhos. Há coisas com que se podem perfeitamente adaptar, por exemplo, os cantos das mesas, os bicos das mesas, não é? As crianças facilmente batem com a cabeça quando começam a andar, facilmente batem. Claro que existem peças próprias de plástico que se colam nos cantos e não sei o quê, que ficam mais bonitas. Mas se não tiver um bocado de trapo, um pano da louça com um adesivo à volta ali da mesa, faz exatamente o mesmo efeito para o caso, é que a criança não faça um traumatismo e não nos custou nada. Costumo dizer que as coisas podem -se sempre adaptar. Se nós tivermos que prender a porta para a porta não bater, podemos pôr qualquer coisa colada na porta, seja um bocado de jornal, seja um bocado de trapo, seja o que for, claro que não fica tão estético, mas não se gasta dinheiro. Aproveitam-se materiais e não se gasta dinheiro. E faz o mesmo efeito porque evita que a porta se feche. Essas peças que existem de plástico, umas pecinhas redondas, ou uns travões, ou umas pecinhas redondas que se põem nas portas, servem efetivamente para a porta com uma corrente de ar, qualquer coisa não fechar. Neste caso, se tivermos ali um bocado de papel, de jornal dobrado, qualquer coisa que evite também que a porta feche, o acidente também não vai acontecer, a criança não se vai entalar. Sim, senhor. É tentar adaptar à crise. Claro. Pois, pelo menos uma outra porta, uma outra canto, pode ser resolvido assim, sim, não é? Porque se
formos adaptar a casa toda, as é. coisas que custam relativamente, estas pecinhas custam relativamente barato, mas já estarmos a comprar estas peças para uma casa, e a criança normalmente depois vai para a casa da avó, vai para casa, termos que adaptar as nossas casas todas a esta realidade acaba se calhar por não ser muito económico. Pois. Outra coisa que se ouve muito, mas isso, enfim, é algo que tem a ver até com os licenciamentos de construção, é as crianças que saltam de escadas, dentro até de prédios, ou das janelas, das varandas, e que por vezes caem de um primeiro, de um segundo andar e felizmente não morrem. É uma coisa impressionante. Mas isso, muitas vezes, eu tenho ideia que isso tem a ver com até a maneira como é construído os parapeitos, não é? E as grades, por vezes, não é? Que as grades devem ser, se forem grades verticais e não horizontais, para eles não amarinharem, não é? Daquilo que eu tenho conhecimento, existe, a não ser que seja uma lei muito recente, mas daquilo que eu tenho conhecimento, existe uma recomendação, não é lei. Uma recomendação. Existe uma recomendação em que diz que as grades de preferência devem, entre cada grade não deve caber a cabeça da criança, quando sim. a cabeça passa o resto do corpo, portanto não deve caber a cabeça da criança e devem ser na vertical, nunca na horizontal, porque na horizontal é uma escada. São escadas para a vista da criança, são escadas. Infelizmente, como isto não é obrigatoriedade, é sim uma recomendação, acaba por ficar por isso mesmo. Pois. Eu de facto não consigo compreender como é que não é uma obrigatoriedade. Não vejo, mas pronto. É assim. Se calhar passávamos agora sim, senhora. Básico. Sim, senhora, sim. Tudo bem, porque isto também já não temos assim muito tempo. Ok, sim, senhora. Vá, então como é que é? O que é que vocês vão fazer agora? Vamos falar da situação em que a criança está inconsciente. De qualquer motivo, pode acontecer, não é frequente, mas se acontecer, também temos que fazer alguma coisa antes de termos a ajuda do INEM, porque era aquilo que a Ana estava a explicar há bocadinho, eventualmente numa situação de inconsciência, temos também que, para além de verificar a inconsciência, verificar se a criança está ou não está a respirar. E se a criança não está a respirar, corremos o risco de rapidamente a paragem, além de ser respiratória, ser também cardíaca, e se a paragem for cardíaca, significa que o aporte de oxigênio ao cérebro fica comprometido e como sabemos, mais de 3-4 minutos sem oxigênio no cérebro são fatais. E como as ambulâncias não chegam ao pé de nós nesse tempo, ou muito raramente, não é humanamente possível, temos que atuar o mais cedo possível. Então, numa situação em que pode haver uma suspeita de inconsciência, vamos primeiro verificar se de facto existe ou não inconsciência. No caso do bebê, vamos fazer uma primeira abordagem, estimulando o bebê a nível dos pezinhos e chamando também, bebê, então bebê, estás-me a ouvir, bebê, o que é que aconteceu? Bebê, e vamos mexendo nas mãozinhas e nos pezinhos. O bebê não reage e há que perceber se o bebê está ou não está a respirar. Para o fazer, deveremos durante 10 segundos, portanto tem que ser algo com alguma rapidez, vamos fazer este ligeiro movimento, abrir ligeiramente a boca, aproximar o nosso ouvido da boca e do nariz do bebê e observar se há movimentos no tórax e o abdômen e contar até 10 segundos. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10. Aqui vamos ver se há movimentos no tórax e no abdômen, vamos tentar ouvir se há ruídos respiratórios e vamos tentar sentir na nossa face a respiração do bebê. Se há respiração, vamos imediatamente virar o bebê de lado e nesta altura, se ainda não ligarmos para o INEM, porque poderemos ligar logo inicialmente para nos darem este tipo de indicações, o que é que devemos fazer, que o INEM nestes casos ajuda imenso, porque diz-nos o que é que devemos fazer enquanto não chegam, mas se não ligarmos ainda, poderemos ligar nesta altura. Portanto, fizemos uma primeira avaliação e é nesta altura que vamos ligar. Entretanto, pomos a criança de lado e ligamos para o INEM. Se for um bebê e não tivermos telefone ao pé de nós, se tivermos telefone, ligamos e estamos aqui ao pé do bebê. Não tendo telefone, levamos o bebê connosco, de lado, nesta posição, ao colo, quando é possível, levar o bebê nesta posição,
e quando formos ligar temos o bebê connosco para, além de podermos ter que atuar de outra forma se o bebê parar de respirar, irmos respondendo às perguntas que o INEM nos faz em relação àquilo que está a acontecer. O bebê não respira. Fizemos a observação da respiração, que em termos técnicos nós denominamos por voz, ver, ouvir e sentir. O bebê não respira e vamos então ou iniciar imediatamente com as tais compressões como fizemos na situação do engasgamento. Portanto, temos a parte terminal do externo um bocadinho acima, os tais 2 dedos, e vamos fazer ou 100 vezes por minuto este movimento, portanto para baixo e para cima, mas deixando o tórax expandir. Não podemos nem fazer demasiado depressa, nem ter os dedos sempre a pressionar o tórax. Portanto, temos que pressionar e aliviar, tentando simular o ritmo cardíaco. E poderemos associar a este tipo de compressões a respiração boca a boca. A respiração boca a boca deve ser, em caso de bebés pequeninos, boca-nariz, se conseguirmos com a nossa boca apanhar simultaneamente o nariz e a boca do bebê. Se for um bebê já mais velhinho, que não consigamos apanhar a boca e o nariz, fazemos só respiração boca a boca. Se fizermos respiração boca a boca, na altura de expirarmos o ar para a boca do bebê, vamos ter que lhe tapar o nariz. E, portanto, são este tipo de movimentos. Eu não vou pôr a minha boca, mas claro que numa situação desta teríamos que pôr. E temos que ter o cuidado de não deitar demasiado ar e de renovar também o ar que vamos expirando para a boca do bebê. Portanto, se fizermos assim com a respiração boca a boca, são 30 compressões, 2 insuflações. Se não fizermos respiração boca a boca, fazemos as 100 compressões. Mas não se preocupem em estar a fixar estes números, porque possivelmente numa situação real nem nos vamos lembrar de contar, e se não nos lembrarmos, o INEM vai-nos relembrar qual é a quantidade certa de cada uma das manobras. Portanto, penso que não me esqueci de nada. Okay. Numa situação de afogamento, já agora que o Dr. Pina há bocado falou, que é uma situação que acontece com alguma frequência, numa situação de afogamento, há vantagem em iniciar, após retirar a pessoa da água, isto para qualquer situação, seja bebê, seja criança, seja adulto, numa situação de afogamento há vantagem, depois de retirar a pessoa da água, iniciar o suporte básico, no caso da pessoa não estar a respirar, com 5 insuflações. E depois continuar normalmente com as compressões. Tá bem? Sim, senhora. Bom, há aqui pessoas que puseram aqui 2 questões. Uma é relativamente à posição lateral de segurança, porque aqui foi falado, pergunta aqui, quando se referiram deitar o bebê de lado, tem a ver com a posição lateral de segurança? É, exatamente. É isso mesmo. O bebê É a posição, não consegue manter é a posição lateral de segurança. do adulto, não é? Ou de uma criança Pois. Mas é a posição lateral de segurança. É isso mesmo. É. Sim, No senhora. bebê, porque é que nós pomos, porque é que se usa a posição lateral de segurança ou porque é que nós pomos a criança de lado? Essencialmente por 2 razões. Para, caso exista vómito, evitar a aspiração do vómito para o pulmão, poder provocar uma asfixia, e para evitar a queda da língua para trás. A posição lateral de segurança tem normas para se virar, nós vamos explicar agora na criança mais velha. Num recém-nascido, numa criança muito pequena, o importante realmente é colocar de lado, colocar o braço, colocar a perna, até porque o podemos levar ao colo. Essa norma, digamos assim, a norma que se usa numa posição lateral de segurança de uma criança mais velha ou num adulto, essa norma na criança mais pequena, no latente, pode não ser respeitada. O importante é pôr de lado e mantê-la de lado enquanto ela for respirando, e estiver inconsciente, mantê-la sempre de lado. Isso, cara. Já agora, antes de passar à criança, portanto, mantemos de lado e devemos ter o cuidado de verificar se o braço fica por baixo do corpo, não fica com a circulação comprometida. Exato. Eu esqueci-me de dizer, quando não temos telefone connosco, no caso do bebê não respirar, se não tivermos telefone próximo de nós, como é um bebê que nós conseguimos levar ao colo, portanto, devemos levá-lo ao colo até próximo onde está o telefone, mantendo as manobras, tá bem? A compressão neste caso, mantendo sempre a compressão. Portanto, enquanto vamos até ao telefone, vamos fazendo a compressão. Quando chegamos ao pé do telefone, devemos pousar o bebê numa superfície. Estas manobras devem ser sempre feitas em superfícies duras,
chão ou em cima de uma mesa, no caso da criança ou do bebê, pode ser feito em cima de uma mesa, ou então no chão, que é de facto o melhor sítio para fazer estas manobras é mesmo no chão. Pousamos o bebê e à medida, como só precisamos de uma mão para estar ao telefone, isto imaginando que a pessoa está sozinha, que não tem mais ninguém, vamos falando com o INEM, respondendo às perguntas que nos vão fazendo e vamos sempre mantendo as compressões. E referimos isso ao INEM, que estamos a fazer manobras. E desligamos quando eles mandarem desligar e continuamos manobras, porque assim não há uma interrupção das manobras. Portanto, no caso do bebê é possível fazer isto. No caso da criança, dependendo do tamanho da criança, já há casos em que já não pode já não ser possível. Em relação à criança, então, criança inconsciente, vamos fazer então uma primeira avaliação para verificar de facto se há inconsciência e qual é o nível dessa consciência. No caso da criança, vamos então bater a nível dos ombros, exatamente como se faz no adulto, e vamos falando com a criança. Estás-me a ouvir? Então, o que é que aconteceu? Diz lá, estás-me a ouvir? A criança não responde. Vamos então tentar perceber se a criança está ou não está a respirar. Da mesma forma, portanto, já fazemos a extensãozinha. Convém, no caso, se a Ana agora está-me aqui a lembrar, no caso no bebê também se pode fazer, e deve-se fazer sempre, que é a pesquisa de corpos a nível da boca. Corpos estranhos ou de algum pedaço de alimento, pode ter sido o motivo da inconsciência. Portanto, abrimos primeiro a boca, antes de fazer este movimento, vamos abrir a boca para ver se há algo que esteja na boca e que nós consigamos retirar com segurança. Nesse caso, retiramos. Porquê? Porque depois a seguir, quando formos fazer este movimento, que é chamada a extensão da cabeça, corremos o risco de, se não retirarmos, o objeto ou o pedaço de comida descer e possivelmente esta pessoa que estava a respirar pode deixar de respirar por causa da manobra que nós fizemos. Portanto, e o objetivo destas manobras é não piorar a situação. Feito isto, vamos então verificar se respira, da mesma forma que fizemos no bebê, contar até 10 segundos, observando, ouvindo, sentindo. Se respira, vamos então fazer a posição lateral de segurança. Aqui com este nosso menino não é muito fácil fazer, mas a técnica da posição lateral de segurança é o braço próximo de nós deve ficar num ângulo assim de 90 graus, não sei se dá para ver. Acho que sim. Depois, este outro braço, portanto, este mantém-se nesta posição, se faz favor. Esta mão vai ficar aqui a nível da face e nós vamos, eu deveria estar deste lado, está bem? Porque eu vou virá-lo para este lado, só estou a virá-lo para aí, para vocês verem. Mas a pessoa que vai virar deve estar colocada do lado para onde vai virar a sua vítima. A nossa mão já não pode sair daqui, okay? Porque se nós largarmos, como ele está inconsciente, o bracinho vai voltar à posição. O objetivo desta mão qual é? É proteger a face que vai ficar depois em contacto com o chão. Depois vamos dobrar a perna que está mais distante de nós, num ângulo de 90 graus, portanto ela vai ficar dobrada, e vamos então puxar pela parte externa do joelho para nós, e vamos rodando o corpo na nossa direção. E vamos, claro, nós estamos de joelho nesta posição, e vamos nos afastando e vamos rodando o corpo. Esta perna deverá ficar dobrada, esta esticada, e nenhuma delas deve ficar sobreposta sobre a outra. E nesta posição, dou aqui um ligeiro movimento à cabeça, para que a cabeça fique com uma ligeira extensão, para manter então a via aérea aberta e a pessoa não se rasgar com o vómito. E nesta posição tenho a criança segura, porque ela está inconsciente, está a respirar, e eu assim garanto continuidade da respiração e evito que haja asfixia com vómito. Eventualmente, se tiver que deixar a criança sozinha para ir fazer o alerta porque não tem telefone comigo, é isso que eu vou ter que fazer. E regressar tão cedo quanto possível. A criança não respira. Vamos mantê-la em posição lateral de segurança até acontecer duas situações. Ou a criança deixar de respirar ou recuperar a consciência. Esta posição, a posição lateral de segurança, deve ser mantida enquanto a criança permanece inconsciente, mas respira. Sim, senhora. A criança não respira, só para terminar, a criança não respira, então vamos ter que fazer as tais manobras. No caso da criança, então, poderemos fazer imediatamente compressões. As compressões na criança já não podem ser só com 2 dedos, a partir do ano, tem que ser com uma mão. A zona que eu vou apoiar da minha mão é a base da mão, os dedos da mão devem estar levantados, a mão é colocada também um bocadinho acima da parte terminal do externo, e vou fazer assim, um bocadinho abaixo dos mamilos, e vou fazer força com a minha mão cerca de 4 cm de profundidade.
e vou fazer na mesma as 100 por minuto ou as 30 compressões e as duas ventilações, que neste caso vão ser boca a boca, uma vez que é uma criança com mais de 1 ano e já dificilmente se consegue fazer boca-nariz. Portanto, e vou fazendo estas manobras até chegar ajuda, até a criança recuperar ou até exaustão. Tá bem? Se houver 2 pessoas, podem-se ir ajudando, porque estas manobras por vezes tornam-se cansativas, principalmente para pessoas que não têm muito treino. Pronto, são manobras simples, mas que de facto salvam vidas e que devem ser iniciadas o mais rapidamente possível. Numa situação mais aflitiva, pelo menos o alerta para o INEM deve ser feito por 2 motivos: para se ganhar tempo e também para haver indicações do INEM que muitas vezes, com a calma dos técnicos que atendem as chamadas e com algumas indicações, nós conseguimos começar a atuar, mesmo pessoas que nunca fizeram coisas destas, que é para vocês que nós estamos a falar. Não sei se... Agora há uma pessoa que aqui pergunta como atuar numa convulsão. Vá lá, diga. A melhor forma de atuar numa convulsão, no sentido de proteger a vítima, de proteger a pessoa que está a ter a convulsão, é desviar dela todos aqueles objetos que lhe possam provocar algum traumatismo. Que a pessoa, quando está a convulsivar, a pessoa normalmente cai, é amparar-lhe a queda, ajudá-la na queda, amparar a queda e depois desviar tudo o que sejam objetos, desviar mesas, desviar cadeiras, de maneira a que a pessoa possa convulsivar sem se magoar, sem provocar um acidente, sem se magoar numa cadeira e numa mesa. Portanto, serão estes os 2 grandes princípios: amparar a queda e desviar tudo o que sejam objetos que normalmente estas convulsões são muito aparatosas. Há sempre tendência da pessoa prender movimentos, fazer qualquer coisa, ou prender movimentos. Pode estar, como a pessoa está a convulsivar, são movimentos que não controla. A outra que está a tentar ajudar ao prender os movimentos da vítima pode estar a provocar, por exemplo, uma fratura. Sim, senhora. Só para completar o que a Ana disse, durante a convulsão, portanto, é isso, é a única coisa que devemos fazer é afastar aquilo onde a pessoa possa bater para se magoar, eventualmente tentar proteger a cabeça quando é possível, com almofadas, camisolas dobradas, etc., quando é possível. Depois da convulsão parar, é que imediatamente virar a pessoa de lado e tentar acalmá-la, porque na maior parte das vezes a pessoa fica consciente, fica confusa, cansada. Portanto, tentar manter a calma, tentar acalmá-la, ver mais ou menos a duração da convulsão, também é importante termos uma noção de quanto tempo durou a convulsão. E se houver indicação médica para medicar durante a convulsão, é fazer a medicação, que normalmente é em forma de clister, que está indicada pelo médico.